Vamos que vamos, galera. Agora vamos falar um pouco sobre a mente e o comportamento humano, ou seja, o comportamento do consumidor. Tá? Antes de tudo, né, a gente precisa entender que, como eu falei rapidamente anteriormente, existem vários fatores que eles influenciam nas nossas decisões. Tá? E quando eu falo consumidor, eu me incluo justamente porque eu sou consumidor de várias empresas, de vários produtos, de vários serviços. Tá? Então, seja no ambiente online ou offline, nós somos impactados por diversas coisas, fatores, influências. Tá? É sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Então, seja no mundo offline ou no mundo online, questão de didática, como eu falei anteriormente, é dividido, né? Mas o mundo é o mundo, o ser humano é ser humano, em qualquer lugar. É o mesmo ser humano que compra pelo Facebook, que compra através de um anúncio no Google, entra num site, numa landing page, efetua uma compra online, é o mesmo consumidor que vai para o shopping, entra numa loja e compra. Então, ele é influenciado tanto no digital quanto no físico, tá? Mas porque ser humano é ser humano. Então, vamos falar agora sobre fatores que influenciam o ser humano, seja no ambiente digital ou offline, mas naturalmente você consegue adaptar. Você teria na base, né, entendendo essa estrutura de comportamento, de ação, reação das pessoas, naturalmente você consegue adaptar sua comunicação, seus textos, seus vídeos, para que você consiga ser mais assertivo possível com relação a esse convencimento e persuasão, beleza? Então, deixa eu só descer aqui minha telinha para eu tampar. Então, vamos lá. O fluxo de comportamento do consumidor, eu trouxe um fluxograma para tentar mostrar para vocês de uma forma didática como funciona, né? O ser humano ele é impactado por diversos fatores, né? Ou influências internas e externas. Tá? Então, algumas influências internas que nós temos, tá? Todos nós, seres humanos, temos reações biológicas, tá? Reações do nosso organismo. Então, isso influencia no nosso comportamento e nas nossas decisões. Então, de acordo com o tipo de reações biológicas que você tem, você pode ter um tipo de ação ou reação de acordo com o momento, de acordo com o local que você esteja. Hábitos influenciam nos seus comportamentos, no comportamento do seu consumidor. Se aquele consumidor ele tem o hábito de fazer determinadas coisas, ele pode comprar mais ou menos da sua empresa, ou talvez não comprar, ou comprar para caramba. Né? Se, por exemplo, tem um hábito de ir para a academia e você vende suplementos alimentares, aquele hábito dele ir na academia pode fazer com que ele se torne um consumidor fiel à sua marca, por exemplo. Né? Os cinco sentidos, eles influenciam, é um influenciador interno que faz com que a gente tome determinadas decisões e escolhas. Então, por exemplo, você está passando, você está, sei lá, no horário do almoço, meio-dia, 1 hora da tarde, e você passou em frente a um restaurante, ou você passou em frente a um local que vende lanche e está um cheiro, cara, divino, um cheiro que todo mundo que passa ali fica, meu Deus, eu preciso comprar um prato dessa comida, eu preciso comprar esse lanche, porque o cheiro está ótimo. Então, você foi impactado por algo que está no corpo de todo ser humano. São os cinco sentidos: olfato, visão. Existem empresas, inclusive, que já fizeram ações que elas colocaram, se não me engano, foi uma empresa que vendia café, se não me engano, ele colocava pizza, então agora me fugiu a memória, mas ele colocava, ele fez uma parceria com as empresas de ônibus, acho que na Inglaterra isso, que quando chegava próximo à loja física, ela despejava um odor dentro do ônibus daquele produto que ela vendia. Não sei se era café ou se era pizza, agora estou confundindo os cases. Mas ela despejava ali naquele ambiente do ônibus, né? Aquele cheiro, e as pessoas, obviamente, viam a loja já estava com os cinco sentidos, principalmente o olfato, e foi impactado, e a pessoa, naturalmente, que descia ali, ou até impulsionado pelo cheiro que ela sentiu, descia, via a loja e ia lá e comprava. Então, eles conseguiram aumentar as vendas deles, impactando o quê? Um dos cinco sentidos do ser humano. Então, influências internas impactam aquilo que você vê, que você ouve, que falam para você, aquilo que você fala, influenciando as suas decisões. Os seus hormônios, então, isso influencia, né, questão de humor, períodos do mês, né? Mulheres têm influências muito grandes em períodos, por exemplo, né, de TPM, né? Tem empresas que vendem, tem empresas que nasceram só para vender kits TPM para mulheres.
que naquele período ela consome mais chocolate, ela tem uma necessidade maior de comprar produtos, de comprar serviços, enfim. Então, aqueles hormônios influenciam e fazem com que mulheres, em determinados períodos, possam vir a comprar mais. Então, se uma empresa ela tem a maior parte do público dela de mulheres, ela pode, obviamente, entendendo isso, esse comportamento e essa ação de hormônios no corpo da mulher, conseguir vender mais, tá? Ou produtos que tenham relação que possam ajudar aquelas mulheres que estão na base de clientes delas, ou futuros clientes. Então, ele deu um exemplo de mulheres, mas obviamente que também todos nós, né, temos hormônios no nosso corpo e isso influencia nas nossas decisões, tá? Foi só um exemplo que eu dei. Percepções são percepções de mundo. Eu posso ter uma percepção de determinada coisa e você que está assistindo essa aula tem uma percepção daquela mesma coisa de uma forma completamente diferente. Então, a percepção que você tem de determinados produtos, empresas, serviços pode influenciar na sua compra ou não compra. Tá? Então, a empresa que está vendendo precisa entender essas percepções do seu público-alvo. Estilo de vida. Então, por exemplo, se eu tenho um estilo de vida, por exemplo, eu sou surfista, eu pratico um esporte, então isso pode influenciar nas minhas decisões de compra de roupa, de aparelhos que eu vou utilizar, né, para o esporte em si, de locais que eu frequento, é um estilo de vida que eu tenho, né? Então isso pode influenciar. São alguns dos fatores e influências internas. E influências externas também impactam nas nossas decisões. Então, por exemplo, ações de marketing, nós somos impactados por ações de marketing o tempo todo, seja na internet ou no ambiente físico, né? Quando você vai no shopping, outdoor, buzzdoor, e no Google, Facebook, Instagram, TikTok, o tempo todo, os filmes, nós somos impactados por ações de marketing. Isso influencia demais nas nossas decisões, no nosso comportamento. Cultura. Então, por exemplo, o comportamento de um brasileiro é diferente do comportamento de alguém da Ásia, né, de um asiático, porque ele tem uma cultura diferente, e também é diferente de um europeu, que tem uma cultura diferente. Então, tem empresas como o McDonald's que adaptam produtos para países diferentes. Então, às vezes, um produto que num país tem um sucesso absurdo, em outros países não tem aquele mesmo sucesso, eles precisam mudar aquele produto ou criar novos, porque a cultura influencia nas decisões do comportamento das pessoas. Tá? Subcultura também. Então, por exemplo, o Brasil é um país muito grande. Muitas pessoas falam que existem vários Brasis, né? Então, mesmo dentro de um país, do mesmo país que é o Brasil, por exemplo, as pessoas que moram no sul do país podem ter um comportamento, hábitos diferentes das pessoas que moram no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, enfim, no centro-oeste, eles podem ter comportamentos diferentes, porque apesar de estarem no mesmo país, tem subculturas que impactam esse comportamento. Grupos sociais também influenciam muito. Então, por exemplo, né, se você faz parte de um grupo de pessoas que praticam CrossFit, então aquelas pessoas estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que talvez é ganhar massa muscular ou emagrecer. Aquele grupo social influencia nos seus comportamentos. Aquele grupo se ajuda, enfim, estimula o outro, então faz com que aquelas pessoas consumam produtos talvez parecidos. Eu tomei um suplemento que me ajudou a emagrecer. Aquela indicação de uma pessoa que está no CrossFit, por exemplo, pode influenciar o comportamento de uma outra pessoa que acabou de entrar, e aquela pessoa também vai passar a consumir aquele determinado suplemento que ela não conhecia. Então, grupos sociais influenciam. Por exemplo, pessoas que fazem parte de grupos religiosos, elas têm ali um senso de comunidade muito grande, muito forte, se ajudam. Então, aquilo ali pode influenciar nas suas decisões, escolhas, comportamentos, ações e reações, grupos políticos e por aí vai. A estrutura familiar é uma influência externa que também impacta o nosso comportamento. Então, se você teve uma estrutura familiar, vamos dizer assim, que a gente chama de padrão, né? Com pai, mãe, 2 filhos e 2 cachorros, exemplo, né? Que é o que as pessoas chamam de padrão. Aí ele pode influenciar de uma forma. Se você teve uma estrutura familiar diferente, que você foi criado só pela sua mãe ou só pelo seu pai, teve irmão ou não teve irmão, isso tudo pode influenciar no seu tipo de comportamento de consumo. Né? Aqui lembrando que a gente está falando, nosso foco é comportamento do consumidor. Então, tentando entender as variáveis que façam com que o seu público compre ou não da sua empresa. Tá? O foco aqui é esse. Então, a estrutura familiar influencia a renda, influencia.
se a pessoa nasceu numa família desde pequena, ela foi uma família com recursos financeiros muito escassos, né? A pessoa mais pobre, talvez tenham produtos ou serviços que ela deseja desde criança e que talvez ela nunca conseguiu alcançar. E outras que talvez nasceram numa família rica, ela conseguiu, talvez desde pequena, ter aqueles produtos ou serviços que aquela outra criança nunca conseguiu ter acesso. Então, a renda influencia. Então, talvez para uma pessoa que nunca teve... Vou dar um exemplo aqui, tá? Ela, desde pequena, ela tem um sonho de ter um iPhone e a família, de repente, nunca conseguiu dar aquele produto para ela. Talvez ela chegou com 20 anos com um desejo ardente. Quando eu começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho, a primeira coisa que eu vou comprar vai ser um iPhone mais novo. Eu parcelo, mas eu me endivido, mas eu compro. Isso pode, então, a renda da família dela influenciou numa decisão de compra dela. Né? Aquilo ali virou um desejo ardente e no primeiro momento que ela pôde realizar aquele desejo, ela foi lá e realizou. Talvez uma outra que com 2, 3 anos de idade já tinha um iPhone na mão, para ela não está nem esquentando. iPhone, sempre tive. Então, a renda familiar influencia, mais uma vez, no comportamento das pessoas. Aí eu só dei um exemplo aqui, mas podemos abrir para vários tipos de coisa. Então, essas influências e fatores internos e externos influenciam a nossa mente, no nosso cérebro, que, por consequência, influenciam nos nossos desejos e necessidades. Tá? Isso tudo impacta e, por consequência, influenciam no comportamento do consumidor. Então, você que vende pela internet ou fisicamente, você precisa entender as influências internas e externas que impactam no seu público, na sua persona, no seu público-alvo. Porque não necessariamente o que impacta no público de uma empresa pode impactar no outro. Né? Então, você precisa entender do seu público, quais esses fatores que, de fato, estão fazendo diferença para atacar no local correto para que você aumente suas vendas, beleza? E continuando aqui, ó, a setinha vai mais para baixo, tá? Mais para baixo, para o outro slide. Então, isso tudo influencia o quê? No processo de tomada de decisão. Né? Então, esses fatores internos e externos, eles acumulam no nosso dia a dia, né? Você vê que é tudo muito rápido, né? Essas influências é o tempo todo, 24 horas por dia, e não existe ali uma coisa muito delimitada, né? Então, você é impactado o tempo todo por pessoas da sua família, por amigos, por marketing, por cultura, o tempo todo, e a sua mente ela vai construindo, obviamente, muitas histórias ali dentro. E isso tudo influencia no processo de tomada de decisão, gerando ali reconhecimento e consciência de uma necessidade, um desejo. E aqui eu separei, né, para ficar mais didático, que existem compras de alto envolvimento, ou seja, fora da rotina, e existem compras de baixo envolvimento, que estão ali na rotina do nosso dia a dia. Por exemplo, hoje compras de baixo envolvimento. Você, quando compra coisas para a sua alimentação, por exemplo. Tá? Então, você compra ali frutas, legumes, verduras, né, aquela cesta básica, ali, arroz, feijão, macarrão, coisas são do seu dia a dia. Talvez aqui, nas condições normais, você não vai ter uma rotina de busca muito grande, de pesquisa de preço muito grande, porque são compras de baixo envolvimento, coisas que são necessárias para a nossa vida. Tá? Então, você vai procurar, obviamente, o menor preço possível, coisas com a melhor qualidade possível, mas você não vai ficar pesquisando tanto, a não ser que seja muito fora, o preço de determinados produtos seja muito fora do normal. Tá? Mas, em condições normais, você vai ter o quê? Só compra de rotina. Você vai lá e compra na primeira feira que você vê no primeiro mercado, você vai lá e compra. Agora, existem compras de alto envolvimento, são fora da rotina. Então, talvez uma compra que vai exigir de você um desembolso de dinheiro muito maior, que talvez você vai precisar financiar. Como, por exemplo, a compra de um imóvel. Né? A compra de um imóvel, o ciclo de venda, de decisão de compra, de processo de tomada de decisão, ele é muito mais longo. Né? A não ser que você tenha muito dinheiro. Então, tá sobrando dinheiro, você vai e compra imóvel a todo momento. Vi isso aqui, gostei desse aqui, pode comprar. Né? Mas se não está nessa situação, você pesquisa bastante, você vai avaliar várias coisas, porque você não quer o quê? Perder seu dinheiro. Então, o processo, a compra de alto envolvimento, geralmente está ligado a tickets de compra, valores mais altos. Né? Viagens, você pesquisa bastante, vai ver prós e contras, carros, que talvez você não vai ter um dinheiro à vista, mesmo que você tenha, você vai pesquisar, né, para ver se aquele carro dá problema, se o carro é confortável, você vai fazer um test drive. Então, são compras o quê? Fora da rotina, né? Não é uma coisa que você compra toda semana. Você não compra uma casa, um carro, você não faz uma viagem toda semana, você precisa ser muito rico. Tá?
E, naturalmente, essas compras de alto envolvimento, elas geram uma busca de informação maior. Você pede indicação, você pesquisa na internet, no Reclame Aqui, você vê se tem pessoas falando bem, falando mal, enfim. Tem uma busca por informação muito maior e, obviamente, você vai avaliar as opções. Compra de baixo envolvimento, você não avalia muito as opções. Você não fica indo em 5 mercados para ver qual o arroz que está mais barato. Né? Às vezes, para ver diferenças de 10 centavos, né, entre um arroz e outro. Por quê? São compras de rotina. Então, no mercado você vai lá e compra. Obviamente, hoje até na internet você consegue comprar também produtos de baixo envolvimento. Tá? Então, a internet facilita também nisso. Né? Então, você consegue pesquisar com mais rapidez. Mas vamos supor que você queira ir no mercado comprar. Você vai ficar indo em 5 mercados para ver qual arroz que está 10 centavos mais barato. Né? Você não vai fazer, dificilmente você vai fazer isso. Tá? Não é muito comum. Então, você gera ali essa necessidade, busca por informação, avalia e você adia a compra, ou então você de fato efetua a compra e compra de baixo envolvimento, geralmente você vai direto ali para a compra do produto, não tem muita avaliação e pesquisa. E, obviamente, independente dos dois casos, né? Nos dois casos, você avalia, faz uma avaliação pós-compra, para ver se valeu a pena ou não. Então, esse processo de tomar decisão, ele costuma seguir muito essa linha. Seja você vendedor, né? Se você vende na internet produtos de alto valor, de baixo valor, ou serviços ou produtos. Tá? Então, esse processo costuma funcionar para várias situações, várias empresas, vários nichos de mercado, beleza? Então, é importante você delimitar e entender esse fluxo. Isso vai ajudar demais vocês a influenciar e a persuadir o seu consumidor, beleza? Então, assim a gente encerra esse segundo capítulo e vamos para o próximo dando continuidade, né, falando sobre a mente do consumidor e o comportamento do consumidor. Então, vou quebrar em mais um vídeo para não ficar muito longo e no próximo a gente já inicia para falar mais sobre a mente humana, beleza? Então, um abraço e até a próxima.